1 Reis, capítulo 12. Roboão causa separação entre as tribos. E Roboão foi para Siquém, porque todo o Israel havia vindo a Siquém para fazê-lo rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde tinha fugido da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde mandaram chamá-lo. Veio com toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, dizendo: O teu pai fez o nosso jugo doloroso. Agora, portanto, faz mais leve o serviço doloroso do teu pai e o seu jugo pesado que ele pôs sobre nós, e te serviremos. E ele lhes disse: Parti por mais 3 dias, depois retornai a mim. E o povo partiu. E o rei Roboão consultou os homens velhos que estavam diante de Salomão, seu pai, enquanto ele ainda vivia, e disse: Como vós me aconselheis para que eu possa responder a estas pessoas? E eles lhe falaram, dizendo: Se fores um servo para este povo neste dia, e servi-los, e respondê-los, e falares boas palavras a eles, então eles serão teus servos para sempre. Ele, porém, abandonou o conselho dos velhos, o qual eles lhe tinham dado, e consultou os moços que haviam crescido com ele, e que estavam de pé diante dele, e disse-lhes: Que conselho vós dais para que nós possamos responder a este povo que falou comigo, dizendo: Alivia o jugo que o teu pai pôs sobre nós? E os moços que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a estas pessoas que falaram contigo, dizendo: O seu pai fez pesado nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim tu dirás a eles: O meu dedo mínimo será mais grosso do que os lombos do meu pai. E agora, como meu pai vos carregou com um jugo pesado, eu acrescentarei ao vosso jugo. O meu pai vos tem castigado com chicote, mas eu vos castigarei com escorpiões. Assim, Jeroboão e todo o povo vieram até Roboão no 3º dia, como o rei havia ordenado, dizendo: Retornai a mim no 3º dia. E o rei respondeu ao povo de modo áspero, e abandonou o conselho que os velhos lhe tinham dado, e falou-lhes segundo o conselho dos moços, dizendo: O meu pai fez o vosso jugo pesado, e eu acrescentarei ao vosso jugo. O meu pai também vos castigou com chicotes, mas eu vos castigarei com escorpiões. Porquanto o rei não atentou ao povo, porque a causa era do Senhor, que ele pudesse cumprir o seu dizer, o qual o Senhor falara a Jeroboão, filho de Nebate, por Aías o Silonita. Assim, quando todo o Israel viu que o rei não atentava a eles, o povo respondeu ao rei, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Tampouco temos nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel! Agora olha para a tua própria casa, Davi. Assim, Israel partiu para suas tendas. Mas quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, Roboão reinou sobre eles. O rei Roboão enviou Adorão, que esteve sobre o tributo, e todo o Israel o apedrejou com pedras, e ele morreu. Por isso, o rei Roboão apressou-se em subir na sua carruagem para fugir para Jerusalém. Assim, Israel se rebelou contra a casa de Davi até este dia. E sucedeu, quando todo o Israel ouviu que Jeroboão havia retornado, que eles mandaram chamá-lo até a congregação e o fizeram rei sobre todo o Israel. Não houve nenhum que seguisse a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. E quando Roboão tinha vindo a Jerusalém, ele reuniu toda a casa de Judá com a tribo de Benjamim, 180.000 homens seletos, os quais eram guerreiros, para lutar contra a casa de Israel,
para trazer o reino de volta a Roboão, o filho de Salomão. Contudo, a palavra de Deus veio a Semaías, o homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, o filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e Benjamim, e ao remanescente do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem lutareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Retornai cada homem à sua casa, porquanto esta coisa é da minha parte. Eles, portanto, atentaram à palavra do Senhor e retornaram segundo a palavra do Senhor. Então Jeroboão edificou Siquém no monte Efraim e nela habitou, e saiu dali e edificou Penuel. E Jeroboão disse no seu coração: Agora o reino retornará à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, então o coração deste povo retornará ao seu senhor, a saber, a Roboão, rei de Judá, e eles me matarão e irão novamente a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: É demais para vós subirdes a Jerusalém. Eis aqui os teus deuses, ó Israel, os quais te tiraram da terra do Egito. E ele pôs um em Betel e o outro pôs em Dan. E isso se tornou um pecado, pois o povo foi adorar diante de um, a saber, em Dan. E ele fez uma casa dos lugares altos, e fez sacerdotes dos menores dentre o povo, os quais não eram dos filhos de Levi. E Jeroboão ordenou uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, semelhante à festa que existe em Judá, e ele ofereceu sobre o altar. Assim fez em Betel, sacrificando aos novilhos que ele havia feito, e pôs em Betel os sacerdotes dos lugares altos, os quais ele havia feito. Assim ele ofereceu sobre o altar que havia feito em Betel, no 15º dia do 8º mês, a saber, no mês que ele havia imaginado no seu próprio coração, e ordenou uma festa para os filhos de Israel, e ofereceu sobre o altar e queimou incenso. Segundo livro das Crônicas, capítulo 10, a revolta de 10 tribos de Israel. E Roboão foi até Siquém, pois todo Israel veio para fazê-lo rei. E Jeroboão, filho de Nebate, que estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, ouvindo isto, voltou do Egito. E eles mandaram chamá-lo. Assim, Jeroboão e todo Israel vieram falar com Roboão, dizendo: O teu pai fez o nosso jugo doloroso. Agora, portanto, alivia tu, de alguma forma, a dolorosa servidão do teu pai e o jugo pesado que ele pôs sobre nós, e serviremos a ti. E ele lhes disse: Voltai a mim depois de 3 dias. E o povo partiu. E o rei Roboão tomou conselho com os anciãos que haviam se colocado de pé diante de Salomão, o seu pai, enquanto ele ainda vivia, dizendo: Que conselhos vós me dais para voltar a responder a esse povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se fores bondoso para com este povo, e agradá-los, e falares boas palavras, eles serão teus servos para sempre. Porém, ele abandonou o conselho que os anciãos lhe deram e tomou conselho com os moços que haviam crescido com ele, que se punham de pé diante dele. E ele lhes disse: Que conselho me dais para que possamos voltar e responder a esse povo, o qual falou comigo, dizendo: Alivia de alguma forma o jugo que o teu pai pôs sobre nós. E os moços que haviam crescido com ele falaram-lhe, dizendo: Assim responderás ao povo que falou contigo, dizendo:
O teu pai fez o nosso jugo pesado, mas faz tu com que ele seja de algum modo mais leve para nós. Assim dirás a eles: o meu dedo mínimo será mais grosso do que os lombos de meu pai. Pois enquanto meu pai colocou um jugo pesado sobre vós, eu porei mais para o vosso jugo. O meu pai vos castigava com chicotes, mas eu vos castigarei com escorpiões. Assim, Jeroboão e todo o povo vieram até Roboão no terceiro dia, como o rei ordenou, dizendo: retornai a mim no terceiro dia. E o rei respondeu-lhes grosseiramente, e o rei Roboão desprezou o conselho dos anciãos. E respondeu a eles, segundo o conselho dos jovens, dizendo: o meu pai fez o seu jugo pesado, mas eu acrescentarei a isto: o meu pai vos castigou com chicotes, mas eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não atentou ao povo, porque a causa era de Deus, para que o Senhor pudesse cumprir a sua palavra, a qual ele falou pela mão de Aiá, o Silonita, a Jeroboão, o filho de Nebate. E quando todo Israel viu que o rei não quis ouvir a eles, o povo respondeu ao rei, dizendo: que parte temos nós com Davi? E nós não temos herança alguma no filho de Jessé. Cada homem para a sua tenda, ó Israel. E agora, Davi olha pela tua própria casa. Assim todo Israel foi para as suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, Roboão reinou sobre eles. Então o rei Roboão enviou Adorão, que estava sobre o tributo, e os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de modo que morreu. Porém, o rei Roboão apressou-se em subir na sua carruagem e fugiu para Jerusalém. E Israel se rebelou contra a casa de Davi até este dia.